Gigi Damiano. Luigi. Italiano, nascido em Roma, na Viale Prefetti 48, onde minha avó era zeladora dos Grazioli, uma família da nobreza italiana. Meu pai era comerciante. Durante algum tempo foi proprietário de uma tratoria. A minha mãe morreu muito cedo, praticamente não a conheci. Fui criado por minha avó e mais tarde por minha madrinha, que era religiosíssima. Uma bigota. Uma carola, como vocês dizem por aqui. Nunca neguei. Anarquista, libertário, o nome que quiser dar. A acusação é falsa. Estive sim preso na Itália, mas nunca por roubo ou outro crime comum, sempre por manifestar minhas ideias. É verdade que estive no reformatório e em Domitilo IV, na ilha de Trento, onde poderia ter acabado mal se não tivesse encontrado a família anarquista. Não era uma família de eleitos da sorte, mas era uma família humana. Tive velhinhas que me serviram de mães, moças que me curaram as feridas e caminharam na vida ao meu lado. Embora mudássemos o idioma, falávamos sempre a mesma língua, cantávamos as mesmas canções, erguíamos as mesmas barricadas. Eu trabalho há muito tempo como pintor de panos reclame. Posso provar? Não sou casado. É Emma Ballerini, minha companheira. Como me tornei um anarquista? Lendo um jornal profundamente burguês, a Tribuna de Roma. Eu era menino, não tinha dinheiro para comprar os jornais diariamente. As páginas da Tribuna eram tão afixadas num grande quadro mural. Eu me postava longamente diante daquelas páginas. Era o tempo dos grandes atentados na França, sobretudo os de Ravachol, o famoso rebelde expropriador. E foi numa das páginas da Tribuna que eu li pela primeira vez a palavra anarquia. Não que eu tenha me tornado um anarquista imediatamente, mas aquelas ideias me interessavam. As pessoas que lutavam por elas me impressionavam. E eu tinha em mim um grande desagrado pelas injustiças que eu via à minha volta. O Brasil representava para mim a possibilidade de realização de um sonho. Uma colônia anarquista, a colônia Sicília, havia sido fundada e se desenvolvia com sucesso. A data, verdadeiramente não a recordo mais. Deve ter chegado nos últimos anos do século. Eu sei apenas que em 1900, por ocasião do assassinato de Humberto Primo, eu já me encontrava aqui. Claro que eu fui preso ao desembarcar. O consulado italiano já havia prevenido as autoridades brasileiras da chegada de um perigoso, rebelde e revolucionário. Em 1917, participei sim da greve geral. Não, eu insisto. A princípio era uma greve apenas por motivos salariais. Apenas após a morte do operário Martins, se transformou num grande movimento de solidariedade. E rompeu então, gigantesca, imponente, a greve geral. Eu nunca neguei minha participação, nem fugi à responsabilidade. Eu sabia que era procurado pela polícia. Noi siamo i poveri, siamo i pezzenti, la sporca plebe di questa età. Cena nunca vista e jamais repetida, em que os trabalhadores tentam fazer valer seus direitos. Não é pouco? 35% de aumento é pouco. Não adianta, com mais eles não vão concordar. Tem que concordar. 35% não é nada. O custo de vida está pela hora da morte. Mas os 45%, que seria o justo, eles não vão aceitar. E vão usar como desculpa essa guerra na Europa. Claro. Para os patrões, a guerra é mesmo uma belíssima desculpa. Mas a quem esta guerra está beneficiando?
senão a eles, que só visam o lucro e estocam todos os gêneros de primeira necessidade nos armazéns. E ainda põe guardas na porta. Guardas que o governo fornece barato. Só espera um momento propício para colocar esses produtos no mercado, cobrando preços exorbitantes. É pagar ou morrer de fome. Com essa caterva de exploradores insaciáveis, não tem outro jeito. É a luta aberta. Vamos exigir o máximo e mostrar nossa força. Agora, é preciso ter cuidado, hein? Eles podem dissolver a agitação a bala. Que isso? Imagine se é hora de ter medo dessa corte de sanguessugas. Eles é que devem estar tremendo. Então, o movimento está crescendo, Didi. Mais 5 indústrias aderiram. Os companheiros organizaram piquetes à porta das E a fábricas. tecelagem Maria Ângela, quantos trabalharam? Só uns 300. Os patrões afixaram um cartaz oferecendo 10% de aumento. E levaram uma tremenda vaia. Bravo! Os companheiros estão adquirindo consciência. E a polícia ainda teve que intervir para evitar um assalto à fábrica. O comércio fechou. As ruas parecem uma verdadeira praça de guerra. É soldado por toda parte. Houve tiroteios e há vários companheiros feridos. Mas não devemos desanimar. A repercussão do nosso movimento é enorme. Estamos recebendo apoio de outros estados. A Federação do Rio de Janeiro fez comício em nosso favor. Santos está preparando uma greve geral em solidariedade. Vocês não vão acreditar. A maçonaria está do nosso lado. Maçons do nosso lado. Até no Congresso Nacional nós já temos defensores. Olha aí o que disse o deputado Maurício de Lacerda. Eu não disse? A vitória está próxima. É só exigir e eles cederão. E como é? Ficamos nos 35%? Eu acho pouco. Se vocês não querem arriscar, Ficamos nos 35%. Então, regulamentação do trabalho das mulheres e dos menores. semana inglesa, redução da jornada de trabalho para 8 horas. E respeito ao direito de reunião e associação. Não seria melhor concentrar as nossas reivindicações no aumento de salários e na libertação dos companheiros presos? Não, temos que pedir muito para conseguir o mínimo. Nunca conseguimos uma adesão tão grande, temos que aproveitar. A cidade parou, eles estão apavorados, vão concordar, tem que concordar. Talvez concordem e não cumpram. E a reação quando vier, e ela virá, não tenham dúvidas. Ela será desapiedada, feroz. Então voltamos à carga. Nós somos fortes, mais do que pensávamos. Talvez. Mas eles também são fortes, mais do que pensamos. Ora, o que é isso? Vamos exigir que o governo cumpra a sua parte, dando garantias ao acordo. E que fiscalize os preços e adulteração de alimentos. Isso. Porque não suportamos mais areia e serragem adicionadas ao nosso açúcar, à nossa farinha. Eles serão obrigados a tomar providências. Porque ao governo, principalmente, interessa por um fim rápido ao nosso movimento. Então já podemos comemorar. Calma, ainda não vencemos. Aparentemente já. Solo per ricchi risplende il sole, mentre si esultano noi fami abbiamo. Per natura siamo tutti uguali, fra i diritti sulla terra. Discretas razões e preciosa ganância dos industriais paulistas naquele embate que então se verificava. É muito. 35% de aumento. É muito. Na minha fábrica, 35% nunca. Em relação ao aumento do custo de vida dos últimos anos, talvez não seja muito. Eu fecho a fábrica. Calma. O momento não é tão extremo. Vamos ter que ceder em alguns pontos. Em alguns pontos. Mas se já resolvemos não despedir ninguém, nem os líderes. Esses cuidamos mais tarde. Aceitamos pagar no máximo até 15 dias após o vencimento. Direito de associação. E agora querem regulamentar o trabalho dos menores. Isso será fatal. 50% do nosso operariado são menores de 18 anos. Vamos concordar por enquanto. Depois veremos o que fazer. O que importa agora, o que vai deter a agitação, é o aumento de salários. Eles querem 35%, amanhã vão querer 45%. Desse modo é impossível trabalhar. Quem é que investe?
Quem corre o risco? Quem aguenta essa crise, uma guerra como essa? Não podemos concordar com essas exigências absurdas. Mas era só o que faltava. Ceder a um bando de idiotas liderados por meia dúzia de anarquistas estrangeiros. Mas temos que conseguir a volta imediata ao trabalho. Talvez possamos conseguir isso num diálogo aberto. Fazê-los compreender as dificuldades que nós também sofremos. Que embora a greve seja um direito, a agitação e a desordem não são meios dignos de pessoas honestas. Eu não acho o momento oportuno, não. A força do movimento é muito grande. Nós devemos evitar qualquer confronto sob pena de pôr em risco até a nossa integridade física. Talvez possamos concordar em 25%. 20! Por mim eu disperso esses agitadores à bala. É melhor ceder um pouco agora e não provocar uma reação de efeitos irremediáveis. Depois teremos como recuperar o terreno perdido. Ficamos nos 20%? Ficamos. Eles venceram. Aparentemente venceram. Esses industriais, constrangidos a ceder às reclamações diante da greve geral, após a volta dos operários ao trabalho, procuraram frustrar as concessões feitas. Estado de São Paulo, 22 de julho de 1917. Os representantes das ligas operárias, das corporações em greve e das associações políticos-sociais que compõem o Comitê de Defesa Proletária, expondo as aspirações de toda a população angustiada por prementes necessidades, tornam públicos os fins a que a atual agitação se propõe. Primeiro, que sejam postas em liberdade todas as pessoas detidas por motivo de greve. Segundo, que seja respeitado, de modo mais absoluto, o direito de associação dos trabalhadores. Terceiro, que nenhum operário seja dispensado por haver participado ativa e ostensivamente do movimento grevista. Quarto, que seja abolida, de fato, a exploração do trabalho de menores de 14 anos nas fábricas e oficinas. Cena do gracioso artifício que usavam certas pessoas que não queriam se envolver. Emma, desculpe o incômodo dessa hora, mas eu estou muito preocupada com o Henrico. Ele saiu ontem à noite dizendo que é um comício e não voltou até agora. Calma, essas coisas são assim mesmo. Mas eu tenho medo. Você sabe, eu não tenho mais ninguém no mundo. E tem acontecido tanta coisa, tanta gente já foi presa. Agora mesmo eu soube que houve um choque entre a polícia e os grevistas da porta da fábrica. Me disseram que há vários feridos. E um rapaz foi morto, o sapateiro... Martins, José Martins, e o enterro sai agora às 8 horas. A senhora... Estou tão preocupada. Mas o Henrico é teimoso. Por mim, ele não se metia nessas coisas. E você sabe como são esses soldados? Para atirar, eles não cochilam. E o Henrico é estourado. Eu não sei como vocês conseguem viver envolvidos com tudo isso e ficar com essa calma. Envolvidos estamos todos. A senhora também. A única coisa que nós podemos fazer agora é oferecer para esse menino que morreu um enterro digno e fazer dessa morte mais um motivo da nossa união. A senhora vem comigo ao enterro? Não, eu não me meto nessas coisas. Eu só queria uma vida calma, juntar um pouco de dinheiro... É para isso que nós estamos lutando, para viver com um pouco mais de dignidade. Mas pobre não tem jeito. É pobre em qualquer lugar. Para viver assim, eu nunca devia ter saído da minha terra. Larguei tudo para tentar a sorte. A farla América. Aqui, bela América. Isso que é vida melhor, essa miséria. E o Henrico chegar aqui e vai mal se metendo nessas coisas de agitação, de greve. Eu já disse para ele tantas vezes. Menino, fica quieto no teu canto. Eu sei, o dinheiro não é muito, mas a gente pode dar um jeito. Eu sei costurar bem, eu posso pegar uns servicinhos para fora quando eu volto da fábrica. Emma, você sabe, nós somos estrangeiros, já não somos bem vistos, não. Qualquer coisa mais grave eles nos deportam. Você já pensou a vergonha, Emma? Deportados, nós que viemos para voltar ricos. Calma, a senhora está nervosa, só está pensando na senhora. A greve é um direito nosso e a causa é justa.
A senhora vem comigo. A cidade está parada. Há tropas armadas, com fuzis, metralhadoras. A senhora vem comigo. A cavalaria tem ordem de dispersar a multidão. Eles não vão deixar passar o cortejo. A senhora vem comigo ao enterro? A senhora vem comigo? Companheiros! Os operários que compõem o Comitê de Defesa Proletária congratulam-se convosco pelo êxito de nossa luta e consignam sua saudação às vítimas tombadas dessa primeira grande batalha do trabalho, que ficará como exemplo para todos aqueles que, contra o direito à vida das classes trabalhadoras, até hoje têm oposto sua brutal resistência e violência. Soldados, vós também sois da grande massa popular. Os perniciosos patrões contam para sufocar as nossas reclamações com as armas que vos armaram. Essas armas eles vos deram para garantir o seu direito de esfomear um povo. Soldados, não vos presteis a servir de instrumento de opressão dos Matarazzo, Gamba, Hoffman, Crespo, etc. Cumpri o vosso papel de homens. Os grevistas são vossos irmãos, na miséria, no sofrimento. Os grevistas estão morrendo de fome, enquanto os patrões estão morrendo de indigestão. Soldados, recusai-vos ao papel de carrascos. São Paulo é uma cidade morta. A greve atinge agora todas as indústrias e serviços. Sucedem-se tiroteios com grupos de populares. O delegado-geral Tirso Martins declara pelos jornais que o tiro que vitimou o operário Martínez não partiu dos secretas, mas dos próprios grevistas. O enterro sai da rua Caetano Pinto às 8 horas para o cemitério do Araçá. Desde muito antes, a rua fica intransitável pela massa popular que se aglomera. A multidão segue pelo aterro do Carmo, mas fortes cordões policiais não dão passagem. Há choques e embates violentos entre a massa e os soldados que estão de baioneta calada. A multidão, paralisada embora, não recua e quer passar. Os soldados recebem ordens de não recuar. Afinal, segue o cortejo outro trajeto até o Araçá. Em frente ao cemitério, centenas de soldados de fuzis enfrentam a multidão desde a porta. O número de coroas é impressionante. Antes de dar entrada ao cemitério, vários oradores se dirigem à multidão para verberar com indignação o assassínio do moço operário. Por último, uma oradora fala e termina seu discurso em pranto. A multidão chora e clama por justiça. A soldadesca não contém emoção. Soldados limpam os olhos com a manga da farda. São 13 horas. O corpo do operário já foi sepultado. A multidão vai regressando lentamente até a Praça da Sé, onde se aglomera novamente. E onde oradores se fazem ouvir para condenar os desmandos policiais e insistir na lembrança de que, pela solidariedade, Emma Ballerini, italiana. Não, é completamente falso. Não há em nenhum tribunal italiano ou arquivo judiciário o menor indício de que Damiani haja sido preso por roubo ou qualquer outro crime comum. Sim, ele foi condenado, sim. Como muitos jovens republicanos e socialistas, por propaganda anárquica e por defender com orgulho as mais elevadas aspirações do proletariado italiano. Explorador do movimento operário. Calúnia. Eu acho que a polícia, para se dar crédito, não precisaria usar esse tipo de acusação falsa, ridícula e mentirosa. Como que vive? Ele vive do seu ofício de pintura. Pintou vários teatros, especializou-se na execução dos panos reclame. E há anos vem se dedicando a um trabalho extenuante, indo realizar no interior do estado trabalhos para mais de uma prefeitura municipal. Porque sabe que a propaganda se faz com o exemplo. E todos aqueles que o honraram com sua amizade são testemunhas da retidão de seu caráter.
e de sua absoluta honradez. Então, como foi? Aceitaram quase todas as condições, menos os 35% de aumento. E vocês? Cederam? Cedemos. Mas por quê? A situação era nossa. Eles estavam ocupados, era insistir um pouco mais. Não foi você mesmo que disse que nunca houve um movimento tão grande? Não é bem assim, Emma. Mas como não é bem assim? Você disse que eles estavam ocupados e que queriam a volta imediata do trabalho que eles iam aceitar. Afinal de contas, quanto eles concordaram? 20%. 20%. Só 20%? Os que são esmola? O que esses cretinos sanguessugas estão pensando? Que se pode viver de brisa? O que dá pra fazer com essa droga desse aumento? A gente tem que contar os tostões no fim do mês. Quando eles pagam no fim do mês? Mas foi o que conseguimos, Emma. Talvez um dia possamos pedir mais. Talvez. Vocês são todos loucos. Um dia falam em revirar o mundo e num outro dia, talvez. Mas é preciso tempo. É preciso dinheiro para se viver. E vocês traíram a confiança dos companheiros aceitando essa miséria. Vocês tiveram medo, é isso? Vocês se acovardaram. Como é que você tem coragem de falar uma coisa dessas? Chama nós de covardes? Nós que estamos nos expondo? Que há dias nos reunimos e trabalhamos sem parar? E você sabe por quê? Por quem? Eu sei. Foi preciso ceder em alguns pontos, entenda. Não podíamos esperar mais, Emma. Estávamos perdendo a força. Alguns homens estão em greve há quase 2 meses. Mais uns dias eles começam a desesperar. As pressões são muitas. Eu sei. Esse foi o primeiro passo. É preciso tempo para organizar. É preciso uma consciência maior, uma maior coesão. Aí sim, aí com o tempo, talvez nós possamos pedir mais. Nós vamos conseguir. Minha querida, já estamos conseguindo. Você se lembra quando chegamos aqui? Era tudo muito mais difícil. Os companheiros não queriam nem ouvir as nossas ideias malucas. Agora não, eles nos ouvem. Eles se entusiasmam, eles participam. Eles confiam. O tempo, Didi. Os patrões também estão ganhando tempo. Eles também estão se organizando quando vocês menos esperarem. Eles caçam vocês. Tirso Martins, delegado-geral da Polícia de São Paulo. Estamos efetuando prisões no sentido de manter a ordem e a paz da população. Prendemos, sim, os líderes do movimento para evitar que se repitam os desagradáveis acontecimentos de alguns meses. Não queremos mais cidade paralisada, bondes destruídos, tiroteios pela rua, baderna, desordem. Nossa função é manter a ordem. E estaremos sempre em luta contra os que ela se interpõem. Continuamos trabalhando para a sua segurança. Erros e derrotas, Emma, sempre os haverá. Os operários têm que agir o mais possível por si, com decisão e conhecimento de causa. Só assim eles aprenderão, ganharão consciência. Mas isso há de ser um efeito da marcha dos fatos, das lições das coisas, da educação revolucionária, do exemplo, da propaganda. Hoje a liberdade, a verdadeira liberdade, está crucificada. E com ela foi crucificada até a pequena liberdade democrática. É preciso torná-la amada, conhecida, e não apenas invocada na hora da privação, do desespero. Urge mostrar o problema da liberdade não como um problema de classe, mas como um problema humano que interessa a todos e deve apaixonar a todos. Aí sim, com o tempo, talvez nós possamos pensar numa nova vida social,
Uma sociedade livre de toda lei, de toda autoridade, onde os produtos da atividade coletiva sejam divididos segundo as necessidades gerais, onde o egoísmo familiar não tenha lugar, onde não haja a minha propriedade, a minha mulher. Sociedade livre de toda lei, de toda autoridade, onde os produtos da atividade coletiva sejam divididos segundo as necessidades gerais, onde o egoísmo familiar não tenha lugar, onde não haja a minha propriedade, a minha mulher, onde as propriedades sejam coletivas, onde a mulher não seja uma coisa apropriável, mas livre e amiga, preparada ela mesma para travar a última batalha que integrará toda a humanidade numa só e livre associação. Curioso diálogo entre um imigrante e um vagabundo no porto di Genova. Trelle, 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 tecche, buste, che mandili, mandili, tecche, buste, che dire. O gnau, 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 moverin come te cao. E fotto, 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 moverin come te brutto. E se malesena, cosa di punti. Ciao paesano, dove andate? In America, Ma in qual parte? al Brasile. Ah, e che professione la vostra? Il ladro, No, lo spacciatore di biglietti falsi, no, lo speculatore, no, la spia. no. L'assassino! Eppure! Il negoziante, No, l'industriale. ancora no. E che razza di professione è la vostra dunque? L'operaio. E andate al Brasile? Sì, signore. A che fare? A fare l'America. Ma sei pazzo? E perché? Perché due non fanno tre. Non capisco. Andate alla malora dunque se non capite. Cretino, deficiente, siete un operaio e pretendete far l'America. Ma come? L'America non fanno quelli che lavorano. L'America, caro mio. L'America è dei furfanti, dei farabutti, dei ladri. Insomma, della gente onesta e da ben male. Os fatos autorizam-me a acreditar que o governo de São Paulo visa dois intuitos. O primeiro, vingar-se, embora pela traição dos membros do comitê.
O segundo, esmagar, embora pela violência e pelo crime, toda tentativa de organização operária. O governo de São Paulo é, a hora em que lhes falo, o menos tolerante dos governos da terra, o menos esclarecido e, ao que dizem, o menos honesto. Diante do comitê, capitulou sob o compromisso de atender a muitas das reclamações dos grevistas. Sabe-se como ele manteve suas promessas. Os membros do comitê presos, expulsos, as associações assaltadas, fechadas. Ontem eu entrei com pedido de habeas corpus em favor de Luigi Damiani, que se acha desaparecido. O doutor juiz federal julgou improcedente o pedido por ter a polícia informado que nada havia contra o réu. Nada há contra Damiani. No entanto, a polícia deu busca em sua residência, tentando forçar a família do operário a dizer onde ele se achava. Preocupado. O telefone não para. Não para. Toca de minuto a minuto. Um amigo, pelo menos é o que diz, nos avisa de que estamos ameaçados. Ameaçados? Não bastam os guardas aí na porta. A edição de ontem é mentira. Ameaçados por quem agora? Ameaçados já não é o bastante. Ameaçados por todos. Como se não bastasse a polícia, agora a opinião pública se volta contra nós. Estudantes fazem comícios, jornais reacionários nos acusam. E ter que ficar aqui, meu Deus, aqui. Não poder fazer nada a não ser esperar. Afonso Schmidt, jornalista. Conheci-o ali por 1909. Nossa intimidade, no entanto, começou uns 10 anos depois, quando trabalhamos à mesma mesa, um em frente ao outro, em A Plebe, um vespertino operário que tinha redação à Rua das Flores. Didi Damiani entrava, abancava, se escrevia intensamente. Sabia redigir com desembaraço em português, mas torturava-o a obsessão da concisão e da clareza. Mas nos seus escritos não havia uma palavra a mais ou a menos. Conheci a princípio ainda moço, depois, já com os primeiros fios brancos nas têmporas. Revejo hoje com os olhos da saudade. Telefonemas anônimos. Afinal de contas, o que diz esse tal nosso amigo? Nada de muito esclarecedor. Diz apenas cuidado, os homens estão a caminho. Deve ser para nos desorientar, talvez uma brincadeira de estudantes. Não creio. Estamos vivendo o período reacionário mais feroz e absurdo dos últimos tempos. Chegamos aos extremos da barbárie. Uma barbárie que reabilita os chicotes dos cossacos, a crueldade dos padres inquisidores. Companheiros presos, espancados, suas casas invadidas, reuniões dissolvidas na pata de cavalo. Apesar de tudo, eu continuo achando que isso não passa de uma fase. Já vivemos outros momentos difíceis. Talvez seja a hora de recuar para sobreviver. Recuar? No momento em que até as pequenas liberdades democráticas estão crucificadas? Como é que podemos pensar nós em recuar? Nós que desejamos a liberdade verdadeira, a liberdade única, a liberdade integral. É preciso render culto e culto de paixão aos ideais de liberação. É preciso sustentá-los, defendê-los contra todas as insídias, contra toda a opressão. Há momentos, Dick, em que insistir pode significar um suicídio. É tudo uma questão de tempo e oportunidade. Mais tarde poderemos recomeçar, reorganizar. Você, talvez. Eu não. Eu não tenho mais passado nem futuro aqui, não. Eles agora têm nas mãos uma excelente oportunidade de se livrar de um indesejável estrangeiro, de um perigosíssimo delinquente. Eu me lembro que foi exatamente nesse momento que o telefone tocou. O que foi dessa vez? O tal nosso amigo. O que diz agora? Fujam, os homens estão chegando. Bomba infernal! Violenta explosão numa casa do Brás quando ali se manipulava uma bomba! Apreensão de cartuchos de dinamite, além de armas diversas. 4 homens mortos. O estado de São Paulo
19 de outubro de 1919. Per natura siamo tutti uguali, fra i diritti sulla terra, e noi faremo un'aspra guerra ai ladroni sfruttati. Então já te contaram. Mais ou menos. Estão todos loucos. Um levante armado. Que criancice é essa agora, hein, Emma? Já não basta tudo que nos aconteceu? E onde estão agora os outros, hein? Os que iam ajudar os operários. Gente importante. Importante demais para sofrer as consequências. E os imbecis acreditando. Fabricando bombas, estocando armas. E tão incompetentes a ponto de provocar uma explosão. Foi um acidente. Uma incompetência. São coisas que acontecem, ninguém podia prever. Como não podiam prever? Acreditaram mesmo que podiam derrubar o governo? Estúpidos! Pior é que nos envolvem a todos. Não basta a vida de miséria que nós levamos. Quantos mortos nós ainda vamos ter, hein? Quantas prisões? E vocês, você e o Gigi se iludem. Estão cegos. Ou pensam que são melhores que os outros, que vão ser poupados? O meu filho, Emma, que culpa tinha? Um menino ainda, preso por nada, deportado. E por quê? O que ele fazia de mal? Me diz, o quê? Nada. Ao contrário. Mas nós já falamos sobre isso tantas vezes. Eu não sei por que a senhora insiste em se martirizar, em tocar sempre nesse assunto. Se fosse meu filho, você faria o mesmo. Emi, ele podia estar comigo aqui agora, não é? É assim que devia ser. Se ele tivesse me ouvido. Mas não. Mães não sabem nada. Não é isso que dizem? Não é assim que vocês pensam? E onde estão os corajosos agora, hein? Estão fugindo enquanto é tempo. A senhora não tem o direito. A senhora não tem o direito de chamar ninguém de covarde. É gente que luta, que defende um ideal. É gente, Emma. Gente tem medo. E o que a senhora queria, afinal de contas? O meu filho aqui comigo é pedir muito. Que culpa nós temos do que aconteceu ao seu filho? Acuse o governo, se quiser. Não a nós. E nem a ele. Nós temos o direito de lutar, não temos? Do que adianta a senhora ficar aí fechada, se lamentando, se sentindo sozinha sempre, abandonada sempre? Mas será que você não enxerga, Emma? Você não vê que pode te acontecer o mesmo? Olha, eu vim aqui porque eu estava muito nervosa. Eu pensei que conversando me acabaria, mas não, ao contrário. A senhora me acusa como se eu fosse responsável pela deportação do seu filho e agora pela explosão dessa bomba. Ouve, mulher, ouve! Eu não estou te acusando de nada, Emma. Por favor, abra os olhos, enxerga enquanto é tempo. Eu não quero que te aconteça o mesmo que aconteceu comigo, Emma. Eu me sinto velha, acabada. A única coisa que me importava me foi tirada. Mas não deixe que façam o mesmo com você.
Você ainda é moça. Olha, para você talvez ainda haja tempo. Tenta fazer alguma coisa. Convence-o a fugir, a se esconder. Ele nunca faria uma coisa dessas. Ele nunca abandonaria os companheiros numa hora dessas. Tenta, mulher, tenta. A senhora o conhece, ele nem vai me ouvir. Pede. Implora se for preciso. Não vai adiantar. Tenta, Emma. Por você. E agora vai. Vai, Emma, não perde tempo. Coragem. Vocês sabem tão bem quanto eu que essas coisas acontecem só na América do Sul. Conosco, na preparação do movimento insurrecional, havia até generais. E parecia mesmo que eles queriam ir até o fim na luta contra a ditadura presidencial. Após a explosão da bomba, as autoridades ficaram sabendo do que se preparava. E assim, alarmada, a polícia iniciou as prisões e detenções. No dia seguinte à catástrofe, os estudantes encenaram uma manifestação que se propunha, exatamente como fariam mais tarde os fascistas, a saquear e devastar, primeiramente, a sede do jornal A Plebe, em seguida de outros jornais e sindicatos. Houve certa debandada. Eu não fui detido imediatamente. Alguns dias após, fui transportado para o Rio de Janeiro com uma escolta especial, como se fosse um bandido. E ato contínuo colocado a bordo do Principessa Mafalda. Estávamos em 1919 e a situação na Itália era plena de promessas. Mas por que o espanto, Emma? Era só uma questão de tempo, você sabia? Sabíamos todos. Mas por que você? Eu devo atrapalhar muito. Perigosíssimo propagandista anárquico. Agora um levante, a luta armada. E você ri. Como se isso não te afetasse. Como se você não corresse nenhum risco. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Não fiquem parados esperando que eles te apanhem. Porque dessa vez, se eles te pegam, não vai ser só mais uma prisão. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que eles sabem, agora... Conclua. Esquece. Emma, é apenas uma palavra. Diga: deportação.